Fala, meu povo, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um vídeo aqui no YouTube do Esporte Clube Basquete e hoje é um vídeo especial, já é um vídeo de preparação para as Olimpíadas. Se Deus quiser, estaremos lá. Não sei se Deus quer muito não, porque é difícil pré-olímpico, mas a gente está aqui para falar um pouco sobre seleção brasileira, principalmente a masculina, pré-olímpico, convocação, dispensa, tudo. E hoje a ideia é fazer um apanhado para a gente começar aos poucos falando. A gente também vai falar um pouquinho quando chegar o pré-olímpico, vamos falar dos confrontos, vamos debater um pouco dos resultados que o Brasil vai conseguir por lá. E para isso, eu tenho aqui, como sempre, já um velho conhecido da casa, Lucas Jocha. E aí, Lucas, como que você está? Arroz de festa, né, Felipe? Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha em mais um vídeo. Vamos falar sobre a Olimpíada, afinal, falta um mês, né, para o início dos Jogos. E será que o basquete vai ter sua terceira participação consecutiva? A ver, né? A conferir nesta próxima semana muito importante de pré-olímpico. Boa, boa. E também quem está aqui e que vai ser pessoa presente nesses vídeos de Olimpíadas é Vitor Hugo Sarvas, grande Sarvas, scout aí que trabalha com o basquete brasileiro, entende muito bem de muitos atletas que estão por lá. E aí, Sarvas, como é que você está? Tudo certo, Felipão, Lucas. Vamos ver, né? A princípio, as chances nossas são bem baixas, infelizmente, mas vamos ter que ter muitos ajustes. O time é forte, mas tem muito time forte também. Boa, boa. E para a gente começar, antes, na verdade, de entrar no tema, eu já peço que você se inscreva, compartilhe, aquela coisa que é clichê. Clique, compartilhe com os amigos e comente aqui também no nosso vídeo para poder falar um pouco dessa seleção brasileira. Mas vamos lá. Vamos relembrar quem são os jogadores que foram colocados na pré-lista, tá, do Petrovic. Então, na armação, Huertas, lá do Tenerife, Jorginho, São Paulo, Iago, do Flamengo, Rafa Luz, impossível ler esse nome do time dele, é da Lituânia, a equipe, Raulzinho, do Washington Wizards, que agora é free agent, se não me engano, alarmador, Vitor Benítez, do Burgos, Caio Pacheco, do Bahia Basquete, da Argentina. Na ala, Marquinhos, Flamengo, Alex Garcia, Bauru, Léo Mendel, Fuenlabrada, da Espanha. Ala pivô, Bruno Caboclo, Limoges, da França, Lucas Dias, do Franca, Léo Demétrio, do Flamengo. E no pivô, Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers, Lucas Mariano, do São Paulo, Rafael Hetzheimer, do Flamengo, e Cristiano Felício, do Chicago Bulls. Comissão técnica tem Alexander Petrovic como técnico, os assistentes são Léo Figueiró, que está agora no Corinthians, César Guidetti, da Unifacisa, Bruno Saviani, que está na Itália, e doutor Carlos Andreoli, médico da seleção brasileira. Dessa lista, tirando o fato de muitos atletas já mudarem de equipes, mas dessa lista, Marquinhos anunciou a aposentadoria da seleção brasileira, então tá fora. Raulzinho também disse adeus ali, vai se preparar para a próxima temporada. Lembrando, ele é agente livre da NBA, então o foco dele é treinar para conseguir uma equipe. Seleção montada, seleção convocada. Tem algum nome que faltou para vocês nessa seleção que o Petrovic convocou? Sarvas, para você acha que poderia entrar um nome ali que não tá? Cara, vou ser bem sincero que eu não vejo mais ninguém aí para integrar a seleção. Ele convocou quem tinha que convocar, tiveram as dispensas, que também são naturais, porque os atletas precisam manter o foco deles durante a temporada. Quem está buscando equipe, quem está com uma equipe, mas que é o caso do Didi, que a equipe montou todo um cronograma de treinamento para ele durante as férias. Não dava para ele simplesmente, por mais que seja um benefício grande jogar pela seleção, toda essa vitrine e tudo mais, não dá para ele simplesmente pegar, rasgar e falar, não, valeu, eu vou jogar lá pela seleção. Então, todas as dispensas tiveram uma visão muito pessoal e que fazem sentido. Então, assim, o que a gente tem de melhor tá lá, na minha opinião, não tem nada que a gente conseguiria colocar que tivesse um impacto tão grande a ponto de tirar alguém que
tenha sido convocado. E para você, Rocha, você acha que não faltou ninguém ali? Tá perfeita essa lista? Acompanho o relator e eu até acredito também, Felipe Sarvas, que o número alto de atletas convocados ele acaba preenchendo todas essas nossas dúvidas, né? De jogador que poderia estar, de outro que não merece tanto, mas que dentro desse processo de treinamentos o Petrovic certamente vai ver quem é quem e definir os 12, 14, enfim, melhores para ter no grupo pensando no pré-olímpico. Até porque é um torneio de tiro curto, Felipe. Então não dá para a seleção fazer um teste ou imaginar que vai colocar o jogador aqui pensando em uma situação B no futuro. Não. O resultado tem que ser imediato também, claro, sempre objetivando uma renovação e a seleção melhorar no futuro, mas para que isso aconteça também é importante esse resultado nesse momento, né? Participar de mais uma Olimpíada, porque se a gente for analisar bem, beleza, né? Olimpíada vai enfrentar Estados Unidos, Argentina, outras seleções que já estão classificadas. Mas esse nível do pré-olímpico que o Brasil vai enfrentar, com Rússia, com Alemanha, com Croácia, com Tunísia e com México, já é um nível bem alto, já é um nível que prepara o time para os Jogos de Tóquio também, claro, se o Brasil conquistar a vaga. Boa. E vocês também já falaram um pouquinho de dispensa de atletas, né? Teve uma grande confusão, entre aspas, né? Principalmente de torcedores, tal, reclamando das dispensas do Ala Didi e também do Gui Santos. Os dois optaram por não defender a seleção brasileira agora, nesse pré-olímpico, visando suas carreiras internacionais. Didi assinou um contrato com o Pelicans, ele tenta se manter por lá, e Gui Santos busca justamente o draft. Tem um nome ainda por lá. A tendência que a gente já ouviu é que saia, que retire o nome, mas também a apuração de bastidor é que o Utah Jazz e mais uma equipe da NBA já solicitaram informações sobre o atleta e também histórico médico. Então, quer dizer, o radar segue ativo e a gente até entende que esse movimento seja natural. Você vê dessa forma também, Rocha, essa movimentação? Até porque antes de você entrar, a polêmica toda foi por causa de um tweet do Petrovic, do Alexander Petrovic, técnico da seleção brasileira, aonde ele fala, tá aqui, ó, foi no dia 25 de maio que ele tweetou: a seleção brasileira vai ser forte em split, mas pessoalmente estou profundamente magoado com as dispensas de Didi e Gui Santos. Como é que você observa essas dispensas e pedido de dispensas, Rocha? É óbvio que o Petrovic vai ficar chateado, né, Felipe? Porque na cabeça dele, ele já imaginava a equipe com o Didi, com o Gui Santos, e esse intercâmbio internacional seria importantíssimo para esses jogadores, para eles estarem cada vez mais vivenciando esse alto nível do basquete. Mas a gente não pode passar por cima dos interesses pessoais desses jogadores também. Nenhum deles tem a vida ganha. E ambos têm muita gente por trás necessitando desse trabalho deles. E já estão treinando nesse momento, né? Então, enquanto a seleção está fazendo seus treinamentos, começou amistoso na Polônia, eles estão na Flórida treinando, já tem pelo menos aí umas 2, 3 semanas que eles estão por lá fazendo um trabalho específico. E é muito importante estar lá, ser visto, né? Ser observado por todos os scouters e mais do que isso, né? Já ir fixando o nome, né? Já ir sabendo quem é quem, né? Em termos de Gui, do próprio Didi e do Vinícius Lúcio, né? Que não entrou na convocação, mas é um jogador de muito talento e que futuramente, por que não, pode entrar nesse mercado de NBA e voltar, né? Ou pelo menos vestir a camisa da seleção pela primeira vez. Só que toda essa situação, ela precisa ser resolvida internamente. Eu não vejo necessidade do Petrovic fazer um tweet falando que ele está super chateado com os jogadores. Ali ele choveu no molhado, na minha opinião, e jogou para a torcida. E isso não é legal, né? Porque você vai criando um ambiente hostil para o jogador e isso é totalmente desnecessário, né? Uma ligação, uma conversa mais firme, individualizada, uma diplomacia melhor entre a CBB e os agentes e os jogadores
tudo isso poderia ser resolvido de uma outra forma e não externar, não deixar público, porque a partir do momento em que o Petrovic faz um tweet desse, ele já joga a opinião pública para um lado e já vem outras pessoas também, o próprio Oscar, né, que já tem um discurso muito pronto com relação a isso, e a situação vai ganhando uma proporção que não vai fazer bem para ninguém, não vai fazer bem para a seleção e também não vai fazer mal, não vai fazer bem, perdão, para os garotos. Então, lava roupa, roupa suja a gente lava em casa, né? Acho que é essa moral que a gente pode ter de tudo que aconteceu depois das dispensas. Bom, e para você, Sassi, como é que você vê essa dispensa e justamente o que o Rocha falou, né? Esse peso que acaba caindo no colo dos garotos, dos jovens atletas, se isso é bom ou ruim. E acrescendo uma última pergunta, porque também teve muito comentário na internet depois dessas dispensas, falando assim, olha, se o Brasil conseguir as Olimpíadas, que não leve os garotos, porque eles não merecem estar lá, porque pediram dispensa. Como é que você observa tudo isso? Vou começar pela última pergunta, então. Não faz nem sentido levar os caras. Não vai ter tempo para treinar. Não tem por que levar os caras. Eles já estão treinando numa equipe semi-fechada e, beleza, por mais que você incluísse talento, você colocasse e pudesse ter alguns jogadores interessantes ali, eles não vão ter tempo de treinamento com a equipe para jogar a Olimpíada. Não faz, então, nem sentido você puxar esses meninos para levar para lá. E aí, pensando do lado deles, eles iam se queimar só. Por causa disso também. Porque você vai sem treinar. Você tá fazendo outra coisa, outro tipo de treinamento com outro tipo de foco. De repente você cai numa Olimpíada, que é um dos torneios mais difíceis que tem para jogar, não faz nem sentido. Agora, em razão deles, cara, além de tudo que o Rocha já falou, tem mais um ponto. Estar jogando fora, treinando fora, com outros tipos de atleta. Isso faz muita diferença para a evolução do jogador. Muita diferença. Porque, querendo ou não, no Brasil você acaba se adaptando a jogar com um tipo de atleta. A gente tem poucas variações, poucas não, mas as variações são limitadas com o tipo de atleta que você vai treinar, qual é a diferença de um, de outro, da sua posição, que não é da sua posição. O Didi sentiu isso bem já na Austrália. Já é um nível um pouco diferente, é um tipo de basquete que já não é muito parecido com o nosso, é muito mais físico, que ele, na primeira temporada, ele deu uma entendida de como funcionava, para na segunda temporada ele ter um salto assim sensível de qualidade. Então, assim, estar treinando com outros tipos de atleta de outros países causa uma evolução muito grande. Tem esse impacto no desenvolvimento do atleta. E, cara, eles são novos. Não deu para ir agora nessa seleção? Beleza. Vai na próxima, convoca para a próxima. Quando eles estiverem disponíveis. Porque é isso, a gente não pode parar de pensar que os caras têm uma carreira. E, às vezes, o calendário acaba não ajudando nem a seleção, nem o atleta. E aí você acaba tendo esse tipo de conflito. Vai acontecer e, sinceramente, bola pra frente, não deu nessa, vamos pra próxima. Os moleques são novos, não tem por que fazer um alarde tão grande igual esse. Boa, boa. E depois dessa dispensa, depois dessa confusão toda, a equipe se reuniu na Polônia para treinar, treinando um time forte. Ali o Huertas foi o último jogador a chegar, Caboclo também chegou ali um pouquinho depois. Mas, Rocha, você que estava na coletiva do Petrovic, o que o Petrovic falou sobre esse período de treinos que aconteceu na Polônia, porque ele se mostrou bem entusiasmado, pelo menos no Twitter e em release, ele estava bem animado. Como é que ele falou? O que ele falou na coletiva que a gente possa aqui pegar e pensar para a gente poder debater?
Como sempre, né? O dia que a gente não vê o Petrovic entusiasmado, certamente não foi ele que falou, né? Não foi ele que deu a entrevista. Mas foram 9 dias de treinamento na primeira cidade que eles foram, né? Antes, agora o Brasil mudou, né? Já está em Gliwice jogando esses amistosos contra a Polônia. Mas lá onde eles fizeram a primeira parte dessa preparação, foram 9 dias e 15 treinos, segundo ele. E dentro desses treinos, eles tiveram alguns problemas. O Lucas Dias acabou sentindo tornozelo. Como você falou também, o Caboclo chegou depois, o Huertas chegou só no fim de semana, nem jogou hoje, né, na primeira partida contra a Polônia. Então ele foi adaptando as situações, né? Ele foi encaixando outros jogadores, pensando em outras situações também. Até uma pergunta que eu fiz para ele, pensando até nessa saída do Marquinhos, que era um jogador que na China ele utilizou na posição 3, mas muitos minutos também do Marquinhos na posição 4. E eu perguntei se era uma ideia do Petrovic utilizar o Caboclo ou o Léo Demétrio como 3, né? Além de ter essa função primária de ser o 4 da equipe, pensar neles como um 3 para uma formação mais alta. E ali ele fala, né, que usou o Léo Demétrio nos treinos na posição 3, mas que ele estava super satisfeito com o Alex e com o Léo Mendel, e aí ele faz rasgados elogios ao Léo Mendel pela temporada que o Léo fez no Fuenlabrada e pelo que ele pode ajudar a seleção brasileira, né? E se a gente for pensar nessa declaração, já comparando com o que nós vimos hoje contra a Polônia, certamente é um ganho para a seleção. Óbvio que foi ruim ter perdido o Marquinhos, mas essa perda do Marquinhos, ela alavancou o Léo também. Talvez se tivesse o Marquinhos na seleção, o Petrovic estaria em dúvida de qual dos dois levar para o pré-olímpico e depois para a Olimpíada, se o Brasil classificar. Boa, boa. Seguinte, a seleção brasileira fez amistoso hoje, quando a gente está gravando, no dia 22, esse vídeo vai sair na quarta-feira, quando também tem amistoso entre Brasil e Polônia, às 3 horas da tarde, transmissão da SPN, e o primeiro jogo foi um jogo, vamos dizer, entre aspas, tranquilo para a seleção brasileira, porque abriu 18-5 no primeiro quarto, e acabou ali, até perdeu o segundo tempo, né? O segundo tempo a Polônia melhorou bastante do que apresentou. Acho que, na verdade, o primeiro quarto foi muito abaixo do esperado da Polônia. Então, a tendência a gente vê nessa quarta-feira um jogo um pouco mais equilibrado. E a partida terminou com 68-65 para o Brasil. E a gente vê aqui, pegando estatísticas, Léo Mendel com 10 pontos, 7 rebotes, a gente tem um Caboclo com 9 pontos e 10 rebotes, quase um duplo-duplo, e o Jorginho também muito bem, 19 minutos em quadra, 10 pontos e 6 rebotes, Vitor Benite também, 10 pontos. Aqui o Petrovic conseguiu rodar bastante essa seleção para hoje, do lado da Polônia, só para a gente complementar, o Garbax teve 21 pontos, né, ali em 17 minutos, o shooting guard deles, né, o ala armador teve ali 21 pontos, foi muito bem hoje, mas a seleção com o Petrovic conseguiu rodar bastante esses jogadores. A gente viu alguns bons lampejos, por exemplo, eu vou dar um destaque aqui, o Varejão dando belo passo para o Jorginho também, achando o Jorginho muito bem numa infiltração, uma leitura que talvez o Varejão possa trazer nessa posição, por mais que eu sei que a gente vai sempre questionar o fato de, putz, a gente tem que renovar Varejão, Alex Garcia de novo, mas quando a gente vê em quadra, o passe do Varejão é um passe que provavelmente a gente não veria do Felício. O Felício não é esse pivô, é o pivô muito mais para fazer o screen, né, para fazer um bloqueio, para trabalhar ali no poste baixo mesmo. Jorginho também indo muito bem. Caio Pacheco, eu sei que vocês vão até falar que ele foi um pouco mal e sentiu, porque já foi aqui nosso papo antes, mas quando ele entra ali, se eu não me engano, no segundo quarto, ele entrou muito bem, conseguiu forçar muito bem a marcação já na defesa adversária, que eu acho interessante. Acho que com o Caio Pacheco você conseguiria isso, né? Que você também vai conseguir com o Iago Matheus, mas eu não sei se o Rafa Luz vai entregar essa pressão alta o jogo todo. Fisicamente, não sei se ele vai aguentar.
O que é importante ver. Mas a seleção brasileira, de forma geral, muito bem. Petrovic rodando bastante. Em alguns momentos, a gente viu também a seleção sofrendo muito no 1 contra 1 e sofrendo muito também nessa transição ofensiva. É uma transição que parece que falta essa compactação. Funciona quando tiver os cinco jogadores postados na defesa. Mas quando não tem, sofre demais. Por mais que tente marcar ali no perímetro, que evite essa bola, ainda sofreu bastante. E sofreu muito. Na minha visão, eu acho que Petrovic tá ali arrumando a casa. Eu só não sei se vai ser o suficiente para o pré-olímpico, mas ele tá arrumando a casa. Como é que você observou o jogo de hoje, Sarvas? Em alguns aspectos, e quais aspectos você pode trazer para a gente também, que te chamou a atenção mesmo, seja aspecto positivo e negativo do jogo de hoje? Bom, vamos lá. O aspecto positivo principal foi a intensidade do time. O time jogou numa intensidade, cara, altíssima. A gente estava falando do Léo Mendel. O Léo, ele traz uma coisa que é extremamente importante para esse nível de jogo, que é a agressividade e rebote ofensivo. Ele vai em todos, ele vem de fora cortando em velocidade, caçando a bola. Alguns gringos chamam de hawk, que é o cara que vem de fora louco para pegar a bola. Então, assim, ele traz isso. A parte defensiva, a intensidade defensiva de uma maneira geral, você até falou do Caio, ele desviou, acho que umas 2 bolas, cara, na vontade, assim, você viu que teve a rotação, ele leu que a bola ia para lá e ele deu um tiro, que nem um maluco, para buscar 2 bolas no corner que ele conseguiu dar um tapa na bola. Então, assim, isso é muito bom. Ter essa intensidade, principalmente na defesa e em rebote, já vai ajudar muito a seleção. Quais foram os problemas? Na defesa, a rotação ainda está um pouco lenta. O Brasil ele fez muito step com o pivô, mas o lado oposto muitas vezes errou essa volta e tiveram algumas bandejinhas livres ali. Isso é fácil de consertar. Não é uma coisa tão complexa de consertar. Mas são coisas que, num pré-olímpico, um jogo de 3, 4 pontos, essas bolas não podem acontecer. Com pivôs um pouco mais talentosos que os da Polônia, já vai ser uma coisa um pouco mais complicada. Eles vão ter umas leituras um pouco melhores. Teve uma bola hoje da Polônia que eles fizeram uma leitura absurda, que foi um pique and roll na lateral, rodou a bola para o outro lado e o pivô só rolou depois que a bola girou. Então não tinha como ter ajuda. Esses ajustes vão ter que ter, porque a Croácia faz muito isso. A Croácia tem essa bola. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado na defesa, principalmente com os caras grandes entrando no garrafão, que foram o maior problema hoje na defesa. E no ataque ainda você vê que foram só 15 treinos juntos. Tiveram alguns passes de bola. Teve uma bola que para mim ficou bem clara, que o Rafa Luz ia passar para o Felício, que já estava fazendo um bloqueio, sendo que o Rafa Luz tomando uma dobra, não tinha tempo para fazer o bloqueio e o Felício estava livre. Só que não teve essa leitura. Então, algumas bolas, você vê que ainda tem muita dificuldade. Eu gostei muito da jogada de bloqueio direto para o Benite. Cria muito espaço para ele jogar e para o 4 jogar. E os armadores eu achei que foram bem. O Jorginho jogou bem, uma intensidade muito alta. É um jogador que, se jogar nessa intensidade, vai ser difícil de marcar, porque ele é muito grande e muito rápido. O próprio Rafa Luz, defensivamente, ele foi bem. O Caio Pacheco, ele sentiu. Mas é um menino que você percebe que entrega muito em quadro. Ele, ali, se ele não for cortado e ele jogar ali os 5 minutinhos, vão ser 5 minutinhos de uma intensidade maluca que ele coloca. E falando um pouco dos veteranos, o Alex é um cara, ele é diferente. Ele entra, ele mantém a intensidade dos meninos rodando. Às vezes você percebe que ele sabe que ele não vai conseguir chegar numa bola, então ele dá uma encurtada de distância já. Ele já sabe que é ali que a bola vai.
Então, assim, ele é um outro cara que vai ajudar muito, entrando como um 3 ali, junto com o Léo. Então, cara, eu gostei, mesmo com os problemas que vão ser normais, principalmente por ter tido só 9 dias de treino, 15 sessões de treino é muito pouco, muito pouco. Alguns jogadores ali se conheciam, mas a grande maioria nunca tinha jogado junto. Então, dentro do que era possível, eu gostei. Achei a Polônia um pouco abaixo. Eles tiveram muita oscilação, demoraram muito para entrar no jogo, mas mérito também do Brasil, que não tem nada a ver com isso, abriu um 18-5 e já deu uma descansada. Boa, total, assim, acho que o Brasil venceu bem o primeiro quarto e o problema do outro adversário, não importa. E acho que até em pré-olímpico, em qualquer competição, você também não pode dar esse mole. Polônia não pode dar esse mole. Tendência é que o próximo jogo seja apertado. Agora, Rocha, tirando tudo que o Sarvas falou, tem algum outro ponto que a gente pode observar? Tem algum ponto, principalmente ofensivo, que a gente pode esperar no próximo jogo, ou até mesmo no pré-olímpico, que melhore, que não seja, putz, ofensivamente, dá para ver que são poucos treinos ainda. O que você acha? Eu achei que hoje o Brasil foi até um pouco básico ofensivamente, né? Apostou em um dado momento, quando tinha o Bruno Caboclo na quadra, nessa transição mais rápida, dominando o rebote defensivo. Quando o Caboclo esteve em quadra, o Brasil praticamente não sofreu com rebote de defesa. Quando ele saiu, o Brasil sofreu. Os outros jogadores não conseguiram entregar essa mesma intensidade do Caboclo. E algo que eu até falei no Twitter, que é interessante também, que o Caboclo não é aquele pivô ou aquele 4, enfim, que pega a bola e passa para o armador depois que pega o rebote. Ele já sai batendo também. E isso vai encurtando um caminho. Isso é importantíssimo. Né? O Brasil saiu muito mais rápido para contra-atacar, justamente por conta dessa facilidade que o Caboclo teve. Mas nos outros pontos, teve um momento onde o Alex jogou de costas para a cesta, que é um carro-chefe dele, e que as pessoas não conhecem muito o Alex nesse sentido internacionalmente, né? Uma seleção igual a Polônia, por exemplo, óbvio, eles vão escautear o Brasil, mas eles observam o Alex, um cara de 1,86, 1,87, não imaginam que ele joga de costas tão bem como ele faz, né? E esse foi um ponto positivo também, mas claro, ainda falta muita coisa, né? Muito poucas jogadas foram colocadas para essa primeira partida. Eu senti que foi uma estrutura ali emergencial para aquele dia, para aquele jogo. O Petrovic mudando muitas formações, tentando encontrar, e foi muito importante o Brasil ter feito uma boa vantagem no primeiro quarto, porque deu tranquilidade para ele rodar, para ele colocar o Léo Demétrio, para ele colocar o Lucas Mariano, para ele colocar o Hetzheimer, que não jogou no segundo tempo, mas no primeiro tempo o Hetzheimer foi bem e é uma opção para abrir a quadra. De todos os pivôs que o Brasil tem, o Hetzheimer tem o melhor arremesso dentre todos eles, e é importante você observar essa característica, porque o Brasil vai enfrentar a Tunísia, por exemplo, com o Mejiri. É um cara de 2,18 que não tem tanta facilidade assim de movimentar. E de repente você pega o Hetzheimer em um dia bom, que ele encaixa o pick and pop e sai para arremessar, ele vai no mínimo tirar esse cara de dentro, né? Vai fazer com que ele saia do garrafão e abra espaço para o Huertas, para o Benite, para o próprio Alex, para o Léo Mendel, que gosta de entrar nesse backdoor. Enfim, eu acho que ainda tem muita coisa para ajustar, foi apenas um primeiro jogo, o Petrovic não tem tanto tempo assim para fazer tantos ajustes, mas essa sequência de jogos é importante para ir acostumando esse time, né? Para todo mundo saber, né? Conhecer pelo olhar, cada um sabendo o que vai fazer dentro de quadra. Vamos lá. Para mim, a única coisa negativa que eu também observo, além da falta de compactação, eu acredito que isso também seja treinamento, posicionamento, que provavelmente Petrovic vai exercer bastante. E eu acho que a parte dos assistentes técnicos vai ser fundamental ali, cada um interagindo e ajudando. O que ainda me preocupa, que eu acho que é uma coisa que eu já vi várias vezes na seleção brasileira e que eu não gostaria de ver agora, toda vez que você sofre um bloqueio, há uma demora muito grande para uma cobertura. Isso é muito ruim.
quando você pega arremessadores de elite, quando você pega bons arremessadores de média e longa distância, você é punido. E a gente tem um arremessador muito bom, a gente tem o Benite, que é um baita arremessador, é um chutador nato. Hetzheimer também, mas ele já foi melhor, né, até em termos de desempenho de bola de 3, mas ele é um jogador que vai ajudar muito na média distância, principalmente, e leitura de quadra, mas me preocupa essa dificuldade de cobertura mesmo. Sofrer o bloqueio, você não pode demorar muito tempo. Você tem que estar sempre ali ligado para um chutador. Você não pode sofrer com Carbax, você não pode sofrer 21 pontos dele. Numa dessa, você vai pegar outros arremessadores melhores do que ele e que vai te punir sempre. Vai ser sempre a gente correndo atrás do adversário, Rocha. Vai pegar o Bogdanovic, né? Tá aqui fresco na memória quem vai ser o adversário do Brasil por uma vaga na Olimpíada. Mas é fato, tem que ajustar esse ponto defensivo, né? Entender o time, entender quem é quem dentro da quadra, saber qual jogador arremessa, saber qual jogador corta para a esquerda, corta para a direita. Esse trabalho de scout tem que ser muito bem feito, porque se for para fazer step, vai ser contra uma seleção que não tenha pivôs tão talentosos assim. Mas quando precisar dobrar, ou quando precisar fazer alguma coisa diferente nesse sentido dos bloqueios, aí vai precisar de muito treino para encaixar essa rotação e não sobrar esse arremesso que internacionalmente, quando o cara apruma o arremesso dele, né, quando o cara coloca o arremesso dele no jogo, dificilmente ele vai errar uma bola livre. Pois é, verdade. Fala, Sarvaz. Mais uma coisa, até aproveitando, o Brasil ele sofreu hoje quando ele jogou com uma formação mais baixa, com Rafa Luz, Benite e Alex. O time da Polônia é alto. O 2 deles é do tamanho de um 3 e o 3 é do tamanho de um 4. Quando a gente usou essa formação, foram quando saíram muitos chutes, pegando bloqueio e já chutando. Por quê? O cara já é mais alto. O Benite acho que fez 2 faltas seguidas, inclusive, tentando se desenroscar de bloqueio. O cara já é mais alto, já tem a vantagem. Pegou o bloqueio, demorou um pouco para sair, eles não tiveram dúvida. O Brasil teve dificuldade nisso. E é engraçado porque o Brasil ele consegue ter tanto uma formação que é muito alta, quanto uma formação que é muito baixa. Então, o Petrovic ele vai ter que tomar cuidado para ver que momento do jogo você usa uma, que momento do jogo você usa outra, que momento do jogo você coloca o Caboclo como 4, mas se você colocar todos os pequenos juntos, o time fica muito baixo. Então, são alguns ajustes que ele vai ter que tomar algum cuidado, porque hoje a Polônia foi até uma hora que encostou, acho que 56, 59, foi quando a gente estava com essa formação, com o Rafa, com o Benite e o Alex, que é muito baixo. Boa. É claro, né? Vamos também deixar aqui um ponto importante. É um amistoso. Então, esse é o momento ideal de encontrar erros e também valorizar os acertos. Acho que vai servir para isso. A gente tem que botar isso, porque às vezes leva que o espectador a achar que, já estão batendo a seleção, mas nem começou a pré-olímpico. Bem longe. Acho que tem que melhorar mesmo aos poucos. Vai achar erro. E assim, a Polônia também está achando erro. Primeiro quarto, eu lhe garanto que o treinador polonês não está nada feliz. Então, ele com certeza vai conseguir arrumar para o próximo jogo, né, Sarro? O rebote dos caras, ele deve querer matar os pivôs. Não tinha um box-out. O Léo Mendel deitou e rolou. O Bruno deitou e rolou. O Anderson pegou umas bolas por cima do pivô. Então, assim, a Polônia também... Eles têm problemas. E é um time alto pra caramba. Não pode falar que é um time baixo. Pois é, total. Então, é adversários tranquilos, né? A Polônia pega a Lituânia, pega a Eslovênia do Doncic, vai ser tranquila a vida deles também. Vamos ser honestos. Um time baixo, né? Um time pequenininho. E a gente vai, assim, a gente precisa ser honesto também, né? Se a nossa situação é difícil no pré-olímpico, a deles é praticamente impossível. Tem que orar muito, torcer muito para dar certo, porque a Lituânia até num dia ruim vai ser difícil vencer. Então, principalmente esse time polonês que é
é fraco em relação aos dois, né? E o Doncic vindo com sangue nos olhos, querendo ganhar, já que não teve bom resultado na NBA. Mas olha, tem amistoso, ok. Vamos avaliar ali depois o segundo amistoso quando acontecer. Mas tem um ponto importante. Tem um ponto importante justamente até que o Jael, que está aqui, que é um close friends nosso no Instagram, levantou e eu quero trazer para vocês. Quem vocês acham que são os 3 nomes que não vão estar na lista final de 12? Pelo que foi visto hoje, 2 é o Iago, porque foi o único que não jogou. E o Rafa Luz, o Petrovic tem muita confiança. Vou dar minha opinião aqui primeiro e depois eu quero a opinião de vocês. Eu não vou citar os 3 cortados, mas, claro, vou jogar a fogueira para vocês, eu me livro dessa. Mas vou dar um outro olhar. Eu acho que Iago, o Petrovic gosta bastante, para ser bem sincero. Toda vez que o Iago foi para a seleção... Falou muito bem dele na coletiva também. Muito bem. E assim, toda vez que foi para a seleção, eu acompanhei alguns amistosos, também campeonatos, até cobrindo de perto. Petrovic sempre elogiou o Iago, e o Iago não estava rendendo o que rendeu no Flamengo na última temporada. Quer dizer, já tratava o garoto ali como uma esperança para o futuro. Então, eu até acredito que ele tem assim, uma chance. Eu acho que hoje, na verdade, o fato do Iago não jogar foi muito mais para ver como o Caio Pacheco sai na posição. Então, foi muito para ver se o Caio rende. Rafa Luz tem confiança no Petrovic? Tem, enorme. Não sei se Petrovic vai segurar o Rafa Luz. Tem outros nomes aí também brigando por fora. Pivô é uma posição que talvez rode alguém, né? Você pensar que levar Hetzheimer, Felício e Varejão é complicado. Tecnicamente, para mim, Felício estaria fora. Tecnicamente, eu acho que o Varejão, incrivelmente, renda bastante. Eu falo incrivelmente porque o Varejão a gente já cogitava em alguns momentos, assim, putz, talvez ele tá fora da seleção, não jogue mais pelo Brasil, mas ele hoje mostrou em alguns momentos a qualidade que ele consegue contribuir para a seleção. Talvez não vai ser o pivô titular, mas ele pode ajudar bastante no box-out, até mesmo arranjar um passe, como até citei aqui no começo do papo, um passe que ele deu para o Jorginho de Paula. Quando você encara pivôs do leste europeu, normalmente é um pivôzão ali que vai te ajudar bastante no rebote, vai te ajudar até nos arremessos de média distância, mas o pensamento de passe são raros. Você vai encontrar em Jokic, que é diferenciado, obviamente, mas de forma geral são raros. E eu acho que o Varejão ajuda nesse sentido. Para vocês, 3 nomes aí. Sei que vai ter mais um amistoso aí nesta quarta, né? No dia que vai estar sendo esse vídeo. Mas se vocês fossem Petrovic, quem vocês cortariam? E claro, vocês só têm visto só o amistoso. Vocês não estão vendo treino, vocês não estão vendo nada. Só vendo esse amistoso de hoje. Quem você acha que Petrovic vai cortar, Rocha? Bom, na minha opinião, ele tem 9 nomes garantidos nessa seleção, né? Marcelinho Huertas, garantido. Rafa Luz, garantido. Jorginho, garantido. Alex, garantido. Léo Mendel, garantido também. Bruno Caboclo, garantido. Felício, tá garantido. Assim como o Varejão. E aí, existe uma questão muito importante, né? De a gente pensar quais jogadores brigam com quais por vagas. Tá muito claro que o Iago tá ali junto com o Caio Pacheco. É um ou outro na cabeça do Petrovic, tanto que ele dá espaço hoje pro Caio. E ontem, né? A gente vai sair o vídeo na quarta, mas no primeiro jogo ele deu espaço pro Caio e eu imagino que no segundo ele deu espaço pro Iago. Outra disputa que, ao meu ver, é bem acirrada é nessa condição da posição 4, reserva do Caboclo. Aí pode ser o Lucas Dias ou o Léo Demétrio. Por tudo que eu vejo internacionalmente, e a gente não vai falar só desse amistoso, né? Pensando no ciclo todo, nos jogos que cada um fez, eu vejo o Léo Demétrio à frente do Lucas Dias, mas assim, não pelo Léo Mendel ser um jogador melhor que o Lucas Dias, mas a gente tem que ter uma ideia na cabeça também que esse jogador ele vai estar ali entre 5 e 8 minutos dentro da quadra, e a intensidade tem que ser absurda para esse cara conseguir, em pouco tempo, entregar muito. Então eu vejo o Léo Demétrio à frente
do Lucas Dias, como eu vejo também o Iago à frente do Caio Pacheco nesse momento. E a outra dúvida, ela é nesse jogador da posição 5 também, mas que tenha a possibilidade de fazer o pick and pop, que eu falei aqui no começo, que seria entre o Hetzheimer e o Lucão. E o Hetzheimer está na frente do Lucão também. O Lucão fez um segundo tempo hoje, ficou mais em quadra no segundo tempo, mas eu vejo o Hetzheimer um pouco à frente do Lucão também. Então, na minha visão, claro que eu não defino nada, mas caso tivesse essa possibilidade, eu tiraria dessa seleção, né, cortaria, né, eles já estão entre os 15 finais, mas os últimos 3 cortes para mim seriam o Caio Pacheco, Lucas Dias e o Lucas Mariano. Olha lá, hein? Cortando o atual MVP do NBB, falando que o Lucas Mariano... E o atual cestinha também, né? O Lucas Dias foi o cestinha da temporada. Aí, esse Petrovic aí, amigo, se não ganha pré-olímpico, é praça pública quando volta, né? Savage, para você também enxerga dessa mesma maneira? Você acha que são esses 3 ou você tem alguma diferença aí do Rocha? Vamos lá. Entre Iago e Caio Pacheco, isso está bem claro. E também acho que o Iago está bem na frente. Por menor que seja o Iago, ele ainda traz algumas coisas que o Caio ainda não trouxe para a seleção. Então, eu acho que o Iago deve continuar e o Caio ser cortado. Agora, na posição 4, aí eu discordo um pouco. Eu acho que o Lucas Dias, claramente, ele está meia bomba. Hoje deu para ver que ele estava meio incomodado com aquele tornozelo dele, que também não melhora nunca. Mas eu acho que ele traz mais coisas para o jogo, quando alguns jogos vão ser apertados, que o Léo não consegue, o Léo Demetrio. Não por falta de qualidade, mas por questão de estatura, porque, pelos tipos de time que a gente vai jogar contra, eu não sei o quanto que encaixa o jogo do Léo Demetrio. Ele tem a vantagem de ser mais híbrido. Caso você precise jogar com ele como um 3, você conseguiria. Mas você também consegue fazer isso com o Caboclo. Então, eu acho que um 4 um pouco maior, que é o caso do Lucas, seria mais interessante. Então, Léo Demetrio. E dos pivôs, eu particularmente achei que hoje o Felício foi mais fraco dentre os pivôs que jogaram. Mas eu também acho que o Rocha falou é verdade, que ele está garantido junto com o Anderson. E aí é Hatch e Lucão. Vai depender do que ele quer. O Lucão, ele traz um pouquinho mais de mobilidade, um arremesso um pouco mais instável, mas um jogador que é mais atlético do que o Hatch. E o Hatch é um cara decisivo. Aí, que tipo de jogador que ele quer levar para fazer essa mudança de jogo? Isso vai ser importante, porque o Felício e o Anderson, eles têm características muito parecidas no jogo. Onde eles jogam, que tipo de finalização eles utilizam. Então, assim, ele precisa de um outro 5 que realmente mude o estilo do time quando necessário. E aí, vamos ver se ele vai precisar mais de um cara mais experiente, que é o Hatch, ou um cara um pouco mais atlético, que é o Lucão. Aí, nesse último aí, sinceramente, eu não tenho uma opinião muito formada, não. Então, mas aí que tá o ponto, porque eu perguntei se vocês fossem o Petrovic. Não é ele, se ele pode pensar dessa forma, isso, aquilo. Não vamos sair do muro. Você é o Petrovic, você não é mais o Sarva, você é o Petrovic. Os Sarvas, olha, a gente tem que cortar aqui, cara. Quem é que você vai cortar? Aí eu cortava o Hatch. Eu ia preferir um jogador um pouquinho mais atlético, principalmente por causa da defesa. Boa. O Jael tá aqui, ó. Bons argumentos. Não comentei no Caio porque acho que eles estão contando com ele na alarmação, né? Pelo armador. Na posição pivô vai ficar entre o Lucão e Felício, mas é difícil ele deixar o Felício de fora. Então então o Lucão fora, né? Seguindo a ideia do Rocha. Na posição de ala pivô vai ser mais difícil, que ele vai ter que tomar. O Petrovic gosta bastante do Hatz. Decisão não é fácil, né? Ser treinador da seleção brasileira também
E um outro ponto importante da coletiva também, né, que o Petrovic falou com relação ao Hetzheimer. Ele disse que em determinados momentos ele pode jogar Hetzheimer e Varejão, ou Hetzheimer e Felício. Então ele também pensa em algum momento no Hetzheimer ocupando essa posição 4. Aí eu vou ser um pouco do Zé do Contra. Aí eu preferiria o Lucão como um 4. Pois é, esse é um ponto que faz muito mais sentido, Lucão. Se você for usar isso, faz muito mais sentido se ter um cara mais atlético, que abre mais. É porque o benefício do Hetzheimer é muito claro, é explorar o arremesso dele, que é a principal qualidade do jogo dele, por mais que ele jogue dentro também quando necessário, mas esse arremesso dele é crucial, né? Se ele conseguir tirar o pivô de dentro, seria muito importante para a seleção, né? Mas as decisões serão tomadas ali por quem está vivenciando o dia a dia. Total, não é fácil, não é fácil. E agora, para deixar mais moleza para vocês, qual seria o time titular na visão de vocês aí? Se hoje a gente está olhando essa equipe, vocês já cortaram os jogadores, você já não tem os jogadores que vocês falaram, já era. O Rocha não pode se arrepender do Lucas Mariano, já cortou ele, já está embarcando, está indo embora. Rocha, vamos lá. Primeiro jogo, lá no pré-olímpico, só para a gente já seguir para essa parte do pré-olímpico, vai ser contra a Tunísia, no dia 29 de junho, às 15 horas. E depois a gente enfrenta a Croácia, né? A gente está no grupo B, então é Brasil, Croácia, Tunísia. E no grupo A, a gente pode pegar Alemanha, Rússia ou México. Quer dizer, pedreiras, né? Quando a gente olha para o outro lado. Primeira fase, acreditamos que vai ser mais tranquila, porque é vencer a Tunísia. E a Tunísia só segue tomando porrada. Você até falou aqui antes da nossa gravação, né, Rocha? Não ganhou nenhuma, né, preparação. E todos os jogos que a Tunísia jogou, a menor derrota foi para o México, 74-61. Então, assim, só tomou porrada até agora e acreditamos que o Brasil supere a Tunísia. E aí o jogo difícil vai ser contra a Croácia. Pensando nisso, vamos imaginar que amistoso já foi, já acabou. Quem seria os 5 titulares para você? Com qual time você começa contra a Tunísia no dia 29? Olha, até pensando em deixar essa formação um pouco mais alta, e é claro, no merecimento também, eu começaria a seleção, a equipe titular, com o Huertas, que é indiscutivelmente o melhor armador do Brasil, com o Benite, para ter um chutador também na posição 2, Léo Mendel 3, Caboclo 4 e Varejão 5. Para mim, esse é o quinteto. Hoje ele começou com o Jorginho de armador e começou com o Alex na posição 3. Mas eu acredito que com o Huertas e com o Léo Mendel fica um time muito competitivo e também não tira essa possibilidade do Jorginho e do Alex entrarem depois e jogarem seus 15, 20 minutos também. Boa, e Sarvaz, para você, segue o relator ou tem alguma mudança no teu time? Sigo o relator, é o mesmo time, principalmente pelo estilo de jogo da Tunísia, que encaixa bem contra um time desse. O Huertas vai ser titular em todos os jogos, sem discutível. Para mim, eu acho que a grande questão vai ser o jogo contra a Croácia, pelo tamanho e qualidade do time, se você consegue jogar com esse mesmo time. Porque é um time atlético, só que é um time baixo. A gente está falando da Croácia, que o armador é do tamanho do nosso 2. E o 3 deles é do tamanho do nosso 4. Então, é um time um pouco mais complicado de você usar uma formação tão pequena. Entre aspas, o pequeno. É que o time da Croácia é muito grande. Então, você tem que pensar um pouco nisso. Vamos ganhar na velocidade? Pode ser uma aposta. Só que não é um time lento também o da Croácia. Então, o jogo contra a Croácia é um pouco mais complicado de você pensar os 5 titulares. Mas contra a Tunísia é Anderson, Caboclo, Léo, o Benite e o Huertas. Boa, boa. Mais na frente, ainda é a semana, vamos gravar também um outro vídeo para poder falar sobre os 2 jogos, né? Primeiro dia 29 e outro no dia 30 contra a Croácia. Brasil descansa no dia 1º.
Então a gente vai falar ainda, vai deixar um pouquinho desses confrontos, quais são as armas ofensivas e defensivas de cada equipe e o que a gente tem que tomar cuidado ou não. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Agora, pré-olímpico chegando. Há uma comoção nacional, e quando eu falo comoção nacional, claro, né? Todo mundo, né? O César da Padaria não está ali preocupado com isso, mas o pessoal que gosta de basquete, acompanha o basquete, a principal conversa foi: putz, vai ser muito difícil a gente conseguir uma vaga olímpica. E eu quero perguntar para vocês o porquê isso. Por que vai ser tão difícil? Se o nosso grupo não é tão impossível assim. Primeira fase, acredito eu. Como você enxerga isso, Sarrabos? Assim, qual o tamanho da dificuldade que a seleção brasileira tem nesse pré-olímpico para conseguir uma vaga nas Olimpíadas? Primeiro, o formato, né? Esse formato do pré-olímpico foi meio assassino, assim. Você vai jogar na casa do adversário, 6 times e só classifica um. É um pouco esquisito esse formato, mas tudo bem. Usaram lá a desculpa do Covid, como 90% das decisões esquisitas no esporte durante a pandemia. Mas beleza. Começa com o formato. O segundo é o nível das equipes que a gente vai enfrentar. O Brasil não é uma seleção fraca com essa seleção que a gente está. Tem que ficar bem claro. É uma seleção forte. Tem muitas opções. A gente consegue ter muita variedade tática com os jogadores que estão lá. Só que vai jogar contra a Croácia em casa. A Croácia já é um time forte. É um time que muito rodado também, esse time da Croácia. Extremamente alto. É difícil jogar contra a seleção do leste europeu. A gente tem uma Rússia que não está no primor técnico, mas é sempre uma pedreira, porque é um time, de novo, gigantesco. Eles defendem uma zona matchup que é extremamente irritante, porque é um monte de cara gigante ocupando muito espaço. Acaba você tendo que chutar muita bola de 3 fora de posição. A Alemanha, que é um time forte, que tem peças-chave que são estrelas, que são coisas que mais difíceis de jogar contra ainda. Então, assim, dentro do cenário, o tipo de competição e o nível meio parelho das seleções vão acabar sendo um empecilho para o Brasil. Tem chance? Tem, porque é uma seleção forte. Só que a gente vai enfrentar pelo menos mais 3 seleções que são tão fortes quanto, e ainda uma Croácia em casa. Boa. Lembrando aqui, até o Jael traz pra gente, só para lembrar, a Croácia não vai contar com Zaric e Zubac. Agora a Rússia e a Alemanha vão completas. Rocha, a complexidade, até o Sarvas fala um pouco sobre como vai ser esse torneio, só para dar uma noção geral, são 2 grupos em split na Croácia. Grupo A, Alemanha, Rússia e México. Grupo P, Tunísia, Croácia e Brasil. Qual é a dificuldade? O campeão dessa fase na Croácia, ou desse campeonato, esse mini torneio na Croácia, só o campeão vai garantir a vaga. Isso porque acontece o outro também torneio em Belgrado. Também lá vai pegar fogo por lá. E somente o campeão também garante sua vaga nas Olimpíadas. Quer dizer, não é se o Brasil chegar na final nesses 2 grupos, né? Aquele joguinho com a República Tcheca no Mundial, hein? Pois é. Então, a dificuldade é essa, porque você tem que vencer praticamente todos os jogos, né? Só pode perder um jogo na primeira fase ali, talvez perder para a Croácia, vence a Tunísia, porque passam 2 e enfrentam os 2 melhores também do outro grupo, do grupo A. E ali se enfrentam e vai ser muito, mas muito apertado. E acredito eu, Rocha, até quero também que você fale um pouco sobre isso. Uma das preocupações da seleção brasileira é regularidade. Ela rende bem.
Vamos citar o jogo mais famoso, o último jogo mais famoso, né? Brasil parando a Antetokounmpo, Brasil parando a Grécia. Mas quando você acha que vai, perde um jogo para uma República Tcheca. Quando você acha que a seleção vai crescer e agora vai conseguir essa regularidade que a gente tem uma dificuldade em ter, né, Rocha? Como é que você observa também esse pré-olímpico e traz também um pouco da sua visão do tamanho da dificuldade que a gente vai ter? É um campeonato dificílimo, né, Felipe? Porque apesar do Brasil, beleza, não vai pegar Sérvia, não vai pegar Eslovênia, não vai pegar Lituânia, que são seleções fortíssimas, mas mesmo assim, né, o Sarvas detalhou muito bem a Rússia, a Alemanha, a própria Croácia também. A gente tem que lembrar que é um torneio, né, um hexagonal, colocamos assim, que vai ser disputado na Croácia, com 50% de público, e 50% de público naquele ginásio imenso vai dar 7, 8 mil pessoas, então a pressão vai estar grande a favor da Croácia, e vai ser um torneio que não te dá direito a erro. Ah, beleza, pode perder o jogo da primeira fase para a Croácia, mas às vezes uma derrota como essa, ela pode te causar problemas para a segunda fase também. Então o Brasil vai ter que ter perna cravado no acelerador em todas as partidas para não ser surpreendido por ninguém. Beleza, a Tunísia não ganhou de ninguém na preparação, não vai ter o Michael Rowe também, né, que é o principal nome da Tunísia, mas é uma seleção que chegou ali e o Brasil vai ter que chegar e ganhar deles, não tem outra conversa. E vai encurtando seus caminhos, né? Não adianta pensar que vai ter que ganhar lá na frente se não ganhar o jogo que precisa ganhar na primeira fase. Então é isso, passo a passo, ir estudando bem, minuciosamente os adversários. Todo mundo tem jogado com todo mundo nessa preparação. A Polônia enfrentou a Rússia, enfrentou a Tunísia, enfrentou o México, então tem muito material de análise. Tenho certeza que o Saviani, né, que é o responsável por essa parte, ele está atrás, está vendo esses jogos também. E vamos aguardar para saber o rendimento dos jogadores. O Brasil está precisando de um resultado internacional bom. Aquela primeira fase da Copa do Mundo na China deu uma impressão de que o Brasil poderia ter ido um pouco mais longe do que foi, né? E um resultado bom nesse pré-olímpico vai mais uma vez criar essa esperança na comunidade de que o basquete brasileiro é forte, porque se a gente for analisar a seleção, por mais que não tenha todos os seus principais jogadores à disposição, é um bom time, é um time que internacionalmente pode fazer um bom trabalho, mas depende de N detalhes que nós só conheceremos dentro de quadra mesmo. Boa, só para também falar pro pessoal, lá em Belgrado, na Sérvia, tá melhor que eu falo, tá mais animado e muito mais difícil do que pra gente. Só para ter uma noção, em Belgrado, na Sérvia, jogam República Dominicana, Nova Zelândia, Sérvia, Porto Rico, Itália e Senegal. Em Kaunas, na Lituânia, os anfitriões vão jogar contra a Coreia do Sul, Venezuela, Polônia, Eslovênia e Angola. Esse grupo aí é absurdo. É absurdo. Esse grupo... A Lituânia pode ganhar só porque tá jogando em casa, porque é todo mundo no mesmo nível. É difícil. Mais seleções e grupos mais complicados. Então, é correto até afirmar que a seleção brasileira pegou dois grupos, né? Os grupos mais equilibrados e mais acessíveis para conseguir um resultado positivo do que se estivesse em Belgrado ou em Kaunas, na Lituânia, né, Rocha? E o Petrovic, com a Croácia em 2016, ele ganhou em Turim da Grécia do Antetokounmpo, né? Tirou a Grécia da Olimpíada. Então, é um torneio muito rápido, né? Um torneio que você não tem tempo de reação. Vai jogar uma decisão contra a Tunísia dia 29, beleza, pode fazer um jogo contra a Croácia que não tenha tanta importância assim em termos de competição, mas na sequência você decide sua vida em jogos seguidos, e pode ser aquele super jogo, aquele clímax de você ter conseguido uma grande vitória contra uma seleção top mundial, e no dia seguinte você já joga
joga valendo tua vida, né? Valendo sua vaga na Olimpíada. E a Olimpíada é assim também. São jogos intervalados por um dia, mas mesmo assim, todo jogo é muito importante. Você não pode deixar a oportunidade passar. Então, serão com certeza jogos muito interessantes de assistir. Boa, boa. A gente vai falar bastante ainda sobre esse pré-olímpico. Ainda tem Tunísia, tem Croácia. Vamos falar também, já projetar um pouquinho o que pode vir do outro lado. Alemanha e Rússia? Ou o México pode te bancar uma dessas duas seleções? Não sei. Pode ser uma surpresa. Pode ser uma surpresa. Rocha, para finalizar, tá? Nosso papo de hoje. Qual a sua expectativa da seleção brasileira para esse pré-olímpico? Desde essa montagem, da convocação, dispensa, o que você está esperando, pelo menos para a estreia, para essa primeira fase, né? Enfrentando Tunísia e Croácia. Qual a sua expectativa? Não, eu imagino que o Brasil chega na fase final. Dali para frente, vai depender desses ajustes, desse acerto, de quem vai estar bem nos dias também. Mas eu vejo potencial no Brasil para derrotar a Croácia, para derrotar a Alemanha, para derrotar a Rússia também. Não são seleções impossíveis do Brasil vencer. E como eu disse ali no início, vencendo esse pré-olímpico, a seleção brasileira chega com muita confiança em Tóquio para enfrentar os times que já estão classificados. Boa. Para você, Sarvas? Eu penso muito parecido, porque foi o que eu falei já também, o Rocha falou, as seleções são muito parelhas. O nível é muito parecido de nível técnico, nível tático. Então, vai ser jogo do dia. Se um dia um cara estiver matando mais bola que normal, aquela seleção vai ganhar e é isso. Não tem muito ajuste aí. Quando o jogo é muito parelho, aí você entra dentro do imponderável futebol clube, né? Aí vai depender de quem tá bem no dia, a bola que bate na cabeça e entra na cesta, vai valer tudo isso. Boa, boa. Esse vídeo aqui vai sair na manhã dessa quarta-feira. E se você quiser saber um pouquinho mais o que está acontecendo com as outras seleções, nesta quarta-feira, 11 horas da manhã no horário do Brasil, 1 hora da tarde no horário do México, vai ter México e Sérvia. México, que pode ser sim uma surpresa no outro grupo, no grupo A. Então, se você estiver de bobeira, quiser acompanhar e saber um pouquinho que seleção é essa do México, será que a seleção do México vai surpreender? Vai ser um confronto bem interessante. O jogo contra a Sérvia vai ser um jogo bem legal para você assistir. Sarvas, muito obrigado, cara, por esse papo de hoje. Agradeço mesmo, foi muito bom. Agradeço, Felipão, Rocha, Israel, valeu, estamos aí sempre agora nesse ritmo pré-olímpico e daqui a pouco de Olimpíada já, né? É isso, se Deus quiser a Olimpíada, e se tudo der certo, com o Brasil lá também. Rocha, muito obrigado, mais uma vez, estamos juntos aí, cara. Valeu, Felipe. Um abraço a você, a todo mundo que esteve aqui presente, todos que vão nos acompanhar. Foi muito legal fazer esse esquenta, né, dessa semana que vai ser tão decisiva para o futuro do basquete brasileiro. É isso. Pessoal, antes de encerrar aqui por vez, lembrando, a gente vai ter conteúdo sempre sobre Olimpíadas. Por mais que se o Brasil classifique ou não, vamos continuar fazendo material sobre Olimpíadas. Então vamos falar bastante de basquete por aqui. A gente espera que a gente fale bastante de Brasil. Nessa semana, a gente ainda grava mais sobre esse pré-olímpico. A gente vai falar um pouquinho sobre Tunísia, sobre Croácia. Vamos falar também um pouquinho de Alemanha, Rússia, México, o que pode vir do outro lado se a gente passar. Vai ser bem interessante. Agradeço aqui o Jael também, nosso amigo e assinante lá no Instagram, que esteve com a gente e ajudou a gente também a fazer esse programa. Agradeço a você que vai estar assistindo e vai estar ouvindo, porque também vai estar em todos os agregadores de áudio esse papo. E a gente se encontra ainda essa semana. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.